Meus irmãos e minhas irmãs, hoje na solenidade de Cristo, Rei do Universo, o profeta Ezequiel traz a reflexão do povo como rebanho de ovelhas, onde Deus Pai é o pastor que se preocupa com cada uma de suas ovelhas, principalmente aquela que está machucada, aquela que está desgarrada, aquela que está gorda e forte. Essa preocupação de Deus Pai com a ovelha que está machucada é porque Ele está à disposição para nos ouvir nos momentos difíceis da nossa vida, que sentimos machucados pelas ofensas do próximo, ou mesmo quando nós acabamos nos machucando, quando deixamos o pecado tomar conta de nós, e acabamos por se afastar de Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador. Às vezes queremos resolver a ferida de outras formas, queremos procurar outros meios para amenizar a dor, e atrás de coisas que não vão ajudar, adivinhações, horóscopo, vamos atrás de pessoas para conversar com a gente que não entendem da nossa alma, da nossa dimensão espiritual, e acabamos por deixar a única religião inventada por Deus, que é a católica, indo atrás de entidades espíritas e outras coisas que inventaram, são invenção humana. Porque a ferida, quando está muito grande e a pessoa está em situação até mesmo de angústia, tudo que vem à frente ela aceita, né? Ou ela vai no desespero, vai procurar tudo quanto é coisa, até garrafada, que o índio lá, de um lugar lá, faz uma garrafada, isso daí vai te ajudar, faz uma simpatia aqui, né? Amarra um cordãozinho, de repente, na canela, dá 3 pulinhos, né? Ou pega uma folha de louro, coloca atrás da orelha e dorme com ela 3 noites. Então, esses tipos de simpatias são superstições, que às vezes a pessoa, com o problema que ela está passando na vida dela, seja até uma doença física, ela acredita que essa simpatia vai tirar o mal delas, o mal olhado, a inveja, e é uma ovelha machucada. Ela está ferida, e ela precisa do quê? De alguém que a escute, entenda. E quem mais que conhece ela é o próprio Deus, que nos fez imagem e semelhança dele, e Ele, que é amor, nos quer bem amados, né? É o Pai que nos ama. Então, temos que procurar Ele, a oração, como ovelha machucada por alguma situação difícil, né? Seja uma doença, seja uma questão aí até de ofensa, que alguém nos ofendeu, e a gente está bastante triste com aquilo que a pessoa fez para a gente. Às vezes a pessoa vai desabafar com quem não deve, né? Desabafar. Tem que saber com quem você vai conversar um problema muito particular. Dependendo com quem você vai conversar, desabafar, a situação pode ficar pior. A pessoa, em vez de te ajudar, ela acaba te atrapalhando, né? Então, quando tem casos assim, por exemplo, de pessoas que perdeu alguém da família, né? No sentido de perder, no sentido que não tem mais a presença da pessoa, né? Mas acredita que ela esteja junto de Deus, e a gente quer que ela esteja salva, mas tem pessoas que às vezes vai falar com a gente, nos ajudar a se consolar pelo ente querido que foi embora, só atrapalha, só deixa a gente mais triste ainda, porque às vezes a pessoa, ela começa a falar coisas assim que a gente fica triste, né? Deus queria sim, é Deus que quer e tal, mesmo que foi uma questão aí de um acidente, alguma coisa, né?
Então nós temos que dizer assim, Deus, Ele não quer o sofrimento de ninguém, Ele permite o sofrimento porque Ele sabe que a gente tem capacidade de suportar, né? Mas Deus não quer ninguém triste, Deus não quer ninguém decepcionado com a vida, né? Então, é vontade de Deus, cuidado com essas palavras, é vontade de Deus, né? Agora, colocar tudo nas costas de Deus, as desgraças, os problemas que acontecem, né? Isso é fácil. Então vamos assumir os problemas, assumir as dificuldades, enfrentar, né? E quem que a gente precisa conversar? Conversar com alguém que entende, né? Que você vai, por exemplo, se você tem um carro que precisa arrumar o motor do carro, você não vai conversar com o açougueiro que entende de toicinho e linguiça, né? Vai conversar com o mecânico. Se você tem um problema de saúde, você não vai conversar de repente aí com um agricultor que planta soja, trigo e milho. Você vai conversar com um médico, com um farmacêutico sobre aquele medicamento, sobre o que você precisa tomar, se você está com uma doença. Então, a mesma coisa a respeito de situações espirituais. Tem que conversar com quem? Com quem procura se esforçar para estar à disposição para ajudar. Quem que é? Um padre, né? Então, às vezes acontece da ovelha estar machucada com algum problema que aconteceu na vida dela, procura tudo, isso, aquilo, tal. Quando parece que não tem mais jeito, dela procura o padre. Aí, quando ela já pediu a opinião de todo mundo deu opinião para a ferida dela, para o machucado dela, não resolveu, não ajudou, ela vai procurar o padre daí. Seu padre. Então, falei, mas e agora? Aí depois que não tem muita coisa mais para fazer, porque você não consegue mais recursos para poder ajudar, a situação está tão destruída, que aí o padre tem que fazer um milagre agora, tem que ajudar, tem que resolver aquilo ali, né? Então, toda vez que a gente tem um machucado, uma ferida na nossa vida, um problema, nós temos que já imediatamente buscar Deus, na pessoa do sacerdote que está aqui para aconselhar, para escutar, te absolver do pecado, fazer uma boa confissão, conversar, desabafar. Por isso que a gente tem uma sala para atender as pessoas, né? Então Deus utiliza desses instrumentos, essas ferramentas dele, para nos ajudar. Outros querem que o padre vá lá na casa conversar, a gente vai lá escutar a história da pessoa, o que ela está passando e tal, à disposição, né? É a ovelha machucada que o profeta Ezequiel demonstra aqui, a preocupação de Deus Pai, aquela desgarrada que foi embora, né? Procurar viver uma vida no pecado, nos vícios e tantas coisas. Aqui o pastor, que é Deus, se preocupa com ela, quer trazer ela de volta, né? Ela sair daquela vida de afastamento, né? De tudo aquilo que é bom, que é digno, que é honroso, né? Está caindo numa vida assim que está nojenta a vida, né? Sabe? A pessoa nem reza mais direito, né? Uma vida assim do meu jeito, tá? Então Deus se preocupa com pessoas assim. Deus não abandona, na verdade é nós que abandonamos Ele quando trocamos Ele por outras coisas, né? Querendo preencher de repente o vazio do coração por coisas que só vai nos prejudicar. O vício da bebida, das drogas, a prostituição e tantas coisas, né? Hoje aí, o caso da internet, né? A pornografia, isso daí se torna a pessoa fria com as outras, no relacionamento em casa, vê o outro como um objeto descartável, né? Então, são vícios, né? Vícios terríveis, que destrói a dignidade da pessoa, né? Então, Deus se compadece dessas pessoas como o pastor que está preocupado com a sua ovelha desgarrada. E também, quando fala assim, que ele vigia a ovelha gorda e forte, o que é a ovelha gorda e forte? Ele vigia, ele é o pastor que vigia a ovelha gorda e forte. A ovelha gorda e forte é aquela ovelha que já está se alimentando das coisas de Deus. Ela está procurando de repente escutar os ensinamentos de Deus, ela está se fortalecendo, né, com o alimento
das explicações do Evangelho, ela cada dia, ela se sente que está crescendo espiritualmente com a doutrina de Deus, né? Então essa pessoa, ela tem que ser vigiada pelo pastor, que é Deus. Ele tem muita predileção por ela, porque ela fez várias renúncias na vida para aceitar o que Deus pede, né? Ela deixou as coisas do mundo, muitos atrativos, muitas coisas assim que aguçam as vontades, para se alimentar das coisas de Deus. E ela tá uma ovelha gorda, forte, ela está robusta, porque ela está ali se alimentando de um alimento saudável, que é a palavra de Deus, a doutrina dele. Por isso que Deus vai ficar vigiando ela também, para que ela não caia, e se ela cair, vai querer que ela levanta, vai ter um certo assim ciúme dessa ovelha, se aparecer aí os lobos querendo levar essas ovelhas embora, aproveitar que ela está bem formada, tudo para levar, porque o lobo vai no redil, se tiver uma ovelha gordinha ali, bem forte, de repente ele leva aquela primeira, né? Mas nesse caso, a ovelha gorda e forte da dimensão espiritual significa aquela pessoa que está bem alimentada espiritualmente, né? Bem fortificada com as coisas de Deus, com a doutrina. Quem são os lobos daí? As ideologias, essas ideologias perversas que querem tirar a pessoa do caminho da doutrina, que querem manipular, boicotar, pode-se dizer assim, tudo aquilo que é digno de respeito, de zelo pelos ensinamentos de Deus. Quer fazer uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa, ensinar para ela que não precisa disso tudo não, pode ser uma vida diferente. Jesus como pastor, ele enfrentou isso na época dele, os lobos, os fariseus, saduceus, herodianos, zelotas, eram partidos, alguns políticos, outros voltados para uma linha bastante ideológica, que eles queriam o povo, mas para o interesse próprio. E Nosso Senhor enfrentou esses lobos com as suas ovelhas, que é aquele povo que ele foi ensinando, que foi arrebanhando em volta dele. E ele via que continuava aquelas classes terríveis de pessoas que queriam aproveitar dessas ovelhas aí, que escutavam a palavra de Deus, né? A lei de Deus. E quantas vezes Jesus, ele enfrentou os fariseus pelas orientações deles, os saduceus, aquelas pessoas, os escribas, né? Queriam aproveitar das ovelhas que estavam sendo formadas na doutrina e ficavam aí tentando fazer armadilhas para jogar Jesus contra as ovelhas contra Jesus. E acontece isso até hoje, essas ideologias até hoje. Sempre existiu ideologias no mundo, bem antes de Cristo já existia, e vai sempre existir o ser humano inventando maneiras de pensar para viver de um jeito que não é do jeito que Deus quer. E por isso o pastor, ele se preocupa com as suas ovelhas. Além dessas preocupações e cuidados especiais para com o rebanho, Deus também fala ao profeta Ezequiel que fará justiça entre carneiros e bodes. Ou seja, existe em seu rebanho pessoas que são obedientes aos seus ensinamentos e outras que não são. Essa justiça é explicada por nosso Senhor Jesus Cristo hoje no Evangelho, em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Quando ele, como juiz, irá separar as ovelhas dos cabritos, no dia do julgamento final, onde os maus receberão um suplício eterno, a danação eterna, o inferno, e os justos uma felicidade eterna, que é o céu, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a condição para a recompensa da vida eterna que nosso Senhor apresenta para nós hoje no Evangelho é o amor oblativo. O
que é o amor oblativo? É o amor ágape, vem do grego, a linguagem ágape significa um amor doação, aquele amor que ele é desinteresseiro, ele ama sem querer alguma coisa em troca, ele ama porque é o dever dele de amar, sem querer recompensa, porque ele segue Jesus Cristo, então ele tem que amar as pessoas como Jesus amou, que Jesus amou sem querer nada em troca, nesse sentido, tá? Isso, segura as crianças aí, senão vai virar pista de corrida agora a igreja. Então, nós entendemos o que aqui? Que esse amor oblativo, ele dá os exemplos, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, visitar os doentes encarcerados, tudo o que fizermos aos outros, estaremos fazendo ao próprio Cristo. E aqui nós temos duas interpretações hoje no mundo, né? A interpretação da tradição da igreja e a interpretação marxista, voltada para uma linha mais comunista, né? Então, a interpretação dentro da Igreja Católica, existem duas hoje. Porque a Igreja Católica, está muito claro pelas redes sociais, né, que ela tem aí duas maneiras de evangelizar, devido a coisas que aconteceram no passado, né, a heresia da libertação, que tomou conta de parte do clero, e por isso existe aqui duas maneiras de interpretar esse segmento de Jesus Cristo aqui. O segmento da tradição da igreja, que é realmente nós estarmos dispostos a repartir com os outros o que nós temos, como é um dever nosso. Eu não posso me sentir feliz, bem, como católico, se tem uma pessoa passando necessidade e precisa das coisas, e eu tenho sobrando, eu tenho que repartir com os outros, é o meu dever. Nada é meu, Deus que me deu tudo o que eu tenho hoje, então eu tenho que entender que se eu tenho a vida, se eu tenho inteligência, se eu tenho uma casa, se eu tenho uma profissão, é porque Deus me deu, é tudo dádiva de Deus, tudo graça de Deus. Eu tenho que agradecer sempre, todo dia de manhã agradecer, obrigado Deus pela minha profissão, pela minha família, pela minha saúde, obrigado Deus pelo que eu tenho, os meus bens que eu tenho, né? Eu fico muito feliz pelas coisas que eu tenho, porque o Senhor me deu, né? Certo? Agora, se eu tenho uma outra pessoa perto de mim, que às vezes está necessitando de alguma coisa, roupa, comida, calçado, remédio, alguma coisa, às vezes a pessoa não consegue, porque ela talvez é doente, ou talvez está num vício terrível, daí as crianças passam apuradas, né? Por causa desse vício, né? E as crianças vão passar necessidade, porque os pais, eles estão gastando tudo com o vício aqui. Então a gente tem que repartir o que a gente tem com aquela família. As crianças não têm culpa de nascer de um casal que não tem responsabilidade. Então por isso que nós fazemos cesta básica, a gente está à disposição para ajudar. Isso é o dever nosso de fazer isso, né? Isso sim, nós estamos seguindo daí o mandamento da lei de Deus, ou seja, que o que Jesus pede, fazer isso a um dos pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Lembrar de Jesus nos outros nesse sentido, né? E também visitar as pessoas que estão doentes, encarcerados, ter compaixão da pessoa na situação que ela está vivendo, né? Que ela está com dificuldade de se locomover por causa do estar acamada, né? Vamos lá escutar ela, gastar tempo para escutar as dificuldades daquela pessoa, os problemas dela, sabe? Rezar junto com ela. Então isso é se compadecer do outro como se fosse o próprio Cristo. Tem um santo da Igreja Católica que ele dizia o seguinte, né? Na verdade tem dois que cada um teve um carisma diferente. Tem o São Vicente de Paulo, que dizia assim que ele estava fazendo oração ao Santíssimo Sacramento, né, diante do sacrário,
e se aparecesse uma pessoa precisando de comida, alguma coisa, pedindo ajuda, ele deixava o sacrário lá, ia até a pessoa para ajudar ela e dizia: eu vou continuar com o Senhor agora lá naquela pessoa, né? Eu vou continuar adorando o Senhor no sacrário, ajudando aquele que precisa. Isso também é eu estar na presença de Jesus, ajudando aquela pessoa que está precisando. São Vicente de Paulo, né? E depois tem um outro santo que é chamado São Camilo de Leles, que ele fundou a congregação de padres que cuidavam dos hospitais. Então ele fazia desse sentido também, que quando ele estava num hospital atendendo um doente, ali talvez o doente que tinha mau cheiro por causa da doença ou do estado que estava ali de higiene, né, para se cuidar, ele falava assim: bom, eu estou no sacrário, mas agora eu vou continuar lá naquela cama de dor daquele paciente lá do hospital, que eu continuo lá adorando o Cristo, né? Então ele chegava a beijar os pés do doente como se fossem os pés do Cristo, toda vez que ele ia lá para dar conforto para uma pessoa doente, né? Então nós temos esses exemplos da tradição da igreja. Aí existe daí a outra interpretação, que é a interpretação totalmente marxista dentro da igreja, infelizmente, que nós não devemos seguir, né? E que muitos gostam de seguir pela formação doutrinária que tiveram por aí, né? E que tem às vezes ainda uma formação doutrinária. Alguns são doutrinados, desde jovens, adolescentes, com a PJ, né? A famosa PJ, de que a igreja é só isso, é só a questão social, de ajudar os pobres, não precisa de mais nada. Você não precisa lutar pela conversão pessoal e ajudar o outro a se converter. Pode viver no pecado. Você pode de repente querer sair daquele ensinamento de Jesus, né, de Deus, que fala não pecar contra a castidade. Então você fala, não, pode sim, até que pode homem querer ser mulher, mulher querer ser homem, e dois, não, isso daí não tem problema, né? Sabe? Pode a mãe querer, de repente, abortar uma criança, porque, coitada, ela é pobre, ela não tem condições de cuidar, né? Então, tanto a mulher que ela não quer ter o filho, ela é chamada uma excluída da sociedade, porque ninguém entende ela, a judiação, né? Ela não tem condições financeiras de cuidar, então ela tem direito de matar a criança na barriga dela. Ela é uma excluída da sociedade, marginalizada, judiação, pobre, né? Então usa do evangelho para justificar um assassinato, um homicídio, né? Porque Jesus diz assim, que é para a gente ajudar os pobres, né? As pessoas repartir com os outros que nós temos, se compadecer da fraqueza do outro. Então ora nesse sentido que ela tem direito. Então tem essa interpretação, por isso que existe essa linha dentro da igreja. E também a pessoa é desprezada, ela não é vista como todas as outras, porque ela é homem, mas quer ser mulher, coitada, ela é uma discriminada. Então tem que abençoar aquilo que ela está fazendo. Judiação, porque ela não é menor do que os outros, né? No Evangelho não está falando que a gente tem que acolher a todos, que Deus é amor, tudo é amor, então tem que amar as pessoas, né? Então é um Deus que é amor. Então usam da Sagrada Escritura para justificar o pecado. A pessoa não lutar contra as vontades, os desejos, aí não existe mais luta, sacrifício contra as inclinações que levam a ofender a Deus. Não existe sacrifício e luta. O importante é que eu estou ajudando o pobre, o excluído e o marginalizado. Entendeu? Então esse negócio de eu procurar uma confissão, se arrepender, de ter deixado os meus desejos falarem mais alto do que a graça de Deus, isso daí não existe para quem é marxista, comunista, não existe, né? Para eles é assim, é acolher o excluído,
o marginalizado, né? É uma interpretação totalmente fundamentalista, né? E faz com que exista dentro da igreja essas tendências, né, de linhas assim, de religiosos, de autoridades que começam a autorizar estas coisas, abençoar isso, como aconteceu na Alemanha e como está acontecendo atualmente em alguns lá na parte da Europa hoje, né? Querendo assim dar abertura para isso daí. E aí a gente sabe que na história da humanidade sempre existiu essas tendências contrárias ao que Deus inventou ao ser humano, né? Sempre existiu. Deus até mostra na Sagrada Escritura Sodoma e Gomorra, que teve fogo e enxofre do céu. Por quê? Porque o povo estava vivendo uma vida promíscua, uma vida assim, libertina, nos vícios de tudo quanto é tipo, principalmente na área da sexualidade, sabe? E também o dilúvio, mesma coisa, quando veio aquela inundação de água, na época de Noé, tudo. Por quê? Porque o ser humano estava, Deus foi permitindo catástrofes, coisas climáticas, para as pessoas pararem para pensar e falar: espera aí, eu preciso mudar a minha vida. Tem que entender que existe um fim para tudo, que eu não sou eterno, que um dia eu vou morrer, eu vou encontrar com Ele, e daí eu estou obedecendo a Ele ou não? Sabe? Eu estou querendo fazer a vida do meu jeito, eu me esforço para não deixar isso aqui me mandar, eu ser escrava dos meus desejos. Uma pessoa que é escrava do desejo dela, ela não consegue ser feliz em lugar nenhum. Uma pessoa que é escrava do desejo dela, da vontade dela, né? Não vai bem o casamento, não vai conseguir, porque vai olhar para o cônjuge, para o companheiro, para a companheira aqui, companheiro nesse sentido, não daquele do 9 dedos, vai olhar para a pessoa assim como se ela fosse um objeto, né, de satisfação, porque cai num vício, num negócio nojento, e aí ela não consegue amar com amor assim puro, oblativo, né? É sempre interesseiro, né? Então nunca dá certo. Então, por isso, nós estamos numa sociedade muito nojenta com esse negócio da internet, de pornografia, essas coisas aí. Então, há muito cuidado. E aí, hoje no mundo todo, tem, por exemplo, eu estava falando aqui do aborto, são 64 países no mundo que é legalizado o aborto. A prostituição, são vários países no mundo que é legalizado, que é considerado carteira de trabalho para as prostitutas, né, ou os prostitutos, né, tem carteira de trabalho, registrado tudo, sabe? E hoje muitas separações nos casamentos, geralmente o que influencia são essas coisas, né? Esse celular aí que virou de repente uma sala de encontros, de marcar encontros com pessoas de vários lugares, né, do mundo, né, e ver coisas absurdas. Então nós temos que entender o que vai retirando a dignidade humana, e nós sabemos que no entardecer da vida nós seremos julgados pelo amor, como dizia São João da Cruz, julgados pelo amor. Deus não vai, no dia da nossa morte, nosso encontro com Ele, ou na segunda vinda dEle, Ele não vai exigir o quanto nós rezamos, mas o quanto nós amamos. Agora veja bem, amar o próximo não significa só você repartir o que você tem com o outro, no sentido de bens materiais, como está aqui, mas também você respeitar o outro como criatura de Deus, com dignidade. Isso é amar o próximo. Agora, quando você quer tratar o outro do seu jeito que você acha melhor, ou você seguir essas ideologias aí, né, que vê o outro como um ser que pode modificar a sua maneira de viver, né, conforme o seu gosto, você não está amando o próximo como Deus quer que ama, né? Deus criou o ser humano assim e exige que a gente vivamos assim. Agora eu quero fazer diferente com o próximo. O que acontece? Eu não estou amando como Deus quer que ama, do jeito dele não, né? Então a condição para receber a vida eterna é o amor oblativo, né? Repartir com os outros que nós temos de materiais, mas também
repartir com os outros o que de espiritual Deus nos dá, que são os seus ensinamentos. Nesse sentido, né? Que possamos ser firmes então nessa festa do Cristo Rei do Universo, Senhor da história, que nos ama e nos quer junto com Ele no céu um dia.